Mas eles entendem o nosso sistema também, quando tu explicou? Eles entendem errado também. O que então, eles acham que é? A gente tem uma deturpação desses conceitos, por isso o yoga chega no Ocidente. E o que o yoga vira no Ocidente? Ginástica lenta. E aí pessoal, como vai? Aqui é o Sam da Costa com mais um corte do Marcos Rojo no Deriva Podcast. Ele é um especialista em yoga e vai nos falar um pouco dos tipos e o quão isso pode mudar ou melhorar em nós. Esse é um assunto que eu mais estou a curtir neste momento e espero que também seja interessante para você. Foto no Instagram. Foto no Instagram. Ou, como dizia um professor de yoga, eu gostava muito dessa afirmação dele. Yoga, ginástica com incenso. Você põe incenso na sala, dá lá uma pauleira e diz que é yoga. Por quê? Porque é assim que nós entendemos a atividade do corpo. Para quê? Para estética. As pessoas vão às academias por estética. Muitas vão por saúde. Mas a maior parte ainda vai por estética. E eu acho que pouca gente vai pela mente, né? Para educação física, nenhum. Exato. Mente e espírito, né? Exato, não vai. Ele vai pela saúde, porque é bom, vai abaixar o colesterol, vai não sei o quê. Mas você começa a ver nas revistas de yoga, tem várias revistas que falam sobre yoga, mas tinha uma revista específica de yoga. E você via nestas revistas assim, yoga é muito bom para tirar celulites e pneuzinhos. Porque o alongamento é bom para isso, então yoga é bom para tirar celulite. Eu ficava imaginando aqueles antigos gurus nas suas caverninhas preocupados com celulite. Eu preciso tirar minha celulite e meu pneuzinho. Com uma ansiedade, né? Pois é. E isso o que é? É uma assimilação, é uma forma de tentar entender a cultura do outro com os valores da sua. Então eu quero entender o yoga com os valores da educação física. Não vai dar certo. O indiano, quando quer entender o ocidental com os valores dele, não vai dar certo. Isso aqui é uma pornografia total, isso aqui é uma perdição, imagina, a menina sai. Qual a pergunta que se faça? Mas ele deve achar que tudo isso aqui é um bacanal. Ele tenta avaliar com os valores dele como... Eles saem juntos, quando você se encontra, dá um beijinho no rosto um do outro. Não, mas isso... E o indiano tradicional não toca o outro. Por isso que ele, namastê, dá a mão assim de longe, não tem abraço. Mas isso tem algum fundo de conhecimento? Tem, tipo, se eu tocar na pessoa, meu espírito vai mudar? Não, cultural. Não tem nenhuma teoria por trás de tudo isso? Tem muita coisa que é da conduta, mas que é por um hábito higiênico, por exemplo. Então a gente gosta de colocar um pouquinho mais de creme nesse sei lá, nesse lado espiritual sonho do negócio. A gente dá uma exagerada. Me parece, eu arrisco dizer, que do que a gente lê em boa parte da literatura antiga, se você pega o texto de Patanjali que fala do yoga, ele é muito simples e claro. Esse é o primeiro de todos? Esse é o primeiro de todos. Guilherme falou bastante dele, Patanjali. O texto de Patanjali é o texto que define o yoga. Não é o primeiro a falar sobre yoga. Yoga já era falado, mas é um texto exclusivo sobre yoga. E ele explica o que é yoga. E sabe como ele explica o que é yoga? Ele diz, yoga é a aquietação das modificações da mente. Isto é yoga. Mas quando eu pergunto para meus alunos o que é yoga, primeiro dia de aula, é a união do espírito, não sei, é tudo isto. Mas o texto ele é muito mais preciso em dizer assim, yoga é um estado da mente. Yoga é meditação. As posições são as ferramentas para levar a esse estado da mente. Exatamente. Né? O yoga vai do grosseiro para o sutil. Como é que eu vou chegar na minha mente? Vamos chegar pela expressão mais grosseira que eu tenho. Qual é a minha expressão grosseira? É meu corpo. Isso aqui é meu corpo de alimento. Depois eu tenho uma outra expressão, que é meu corpo de energia, o corpo de prana, que é a respiração. Depois eu chego na mente. Por que o corpo é considerado uma expressão grosseira? Grosseira não é sentido negativo, de grosseiro ruim. Grosseiro é porque é matéria. Entendi. É pesado. De grossura mesmo. De grossura. Saquei. Você vê. Para yoga não existe essa dicotomia mente e corpo. Para o yoga, mente e corpo é uma coisa só. É como se a mente fosse um aspecto mais sutil do corpo, como se o corpo fosse um aspecto mais grosseiro da mente. Então tá tudo junto. O que eu faço com o meu corpo tem uma relação com a minha mente. O que eu faço com a minha mente tem uma relação com o meu corpo. Você não acreditaria se eu dissesse, não, eu tô calmo. Você tem esse reflexo de imediato. E então o que a gente faz? Eu modifico o padrão do meu tônus muscular, porque isso tem uma relação com o estado emocional. O que quer dizer isso? Quando eu estou tenso, meus ombros estão suspensos, eu estou mordendo o maxilar e eu estou numa postura diferente. Então eu vou manipulando o corpo, eu vou mexendo. E é muito interessante que numa aula de yoga, chega numa hora que você fala assim, uau, não é que é gostoso ficar sentado quieto? Por quê? Porque você vai trabalhando com o corpo. Esse é o primeiro passo. Depois vamos manipular
um outro aspecto meu, que é mais sutil do que o corpo, mas ainda é matéria, que é a respiração. E eu modifico o padrão respiratório, por quê? Porque eu também quero meditar. Então esse é o caminho proposto. Quando a gente fala em yoga, vamos deixar bem claro, Arthur, que tem muitas correntes de yoga. Então é assim, eu falo às vezes de yoga de Patanjali, que é um yoga mais voltado para o lado meditativo, e ele fala muito de condutas, atitudes do seu dia a dia, meditação, e fala rapidamente da postura em si, do asana e do trabalho respiratório, pranayama. Os textos de Hatha Yoga, já uma outra corrente, a corrente do Hatha Yoga, estes vão entrar mais nas técnicas. Ele vai descrever técnica e ele tem conceitos que Patanjali não descreve no seu texto. Então assim, parece que tudo igual é yoga, mas você tem claramente o que diz Patanjali no seu texto, que a gente costuma chamar de Raja Yoga. Patanjali não deu esse nome ao yoga dele, veio depois, provavelmente por Swami Vivekananda. E a gente tem a corrente do Hatha Yoga, que é mais ligada ao tantrismo. Mas você tem o Bhakti Yoga, você tem muitas yogas. Aqui misturou tudo. Então aqui você vai numa academia de yoga e você recita o mantra. Na minha academia também tem lá uma divindade com cabeça de elefante. O cara entra, não entende muito o que é isso. É esquisito entrar numa academia de yoga, não é? Você entra, um deus tem 4 braços, o outro tem cabeça de elefante, o outro tá pisando em cima, que estranho, não é? Um tem uma faca na mão, e aí aquele ambiente meio escuro, e o cara foi fazer yoga, ele nem queria, mas a mulher dele que mandou, você anda muito nervoso, vai fazer yoga. E ele chega ali, vê tudo aquilo, a sala, quando ele abre a porta, esfumaçada de um incenso intoxicante, e aquela coisa meio nebulosa, o professor ainda põe lá no cantinho, senta lá no cantinho, mas no cantinho, eu queria ficar perto da porta, porque se já sair correndo, eu saio. E aí, vamos começar a aula. É muito esquisito isto. Então, o que eu quero dizer? Os textos antigos, eles são mais precisos. Eles são mais claros. O texto de Patanjali fala claramente, não adianta viver de qualquer jeito, com todas as raivas, ganâncias, medos, achar que no final do dia você entra no seu quarto, faz meia dúzia de posturas de yoga, 2 exercícios respiratórios e vai se iluminar. Não vai. Depende do seu estilo de vida. Como é que você vive? Depende das suas atitudes, depende de estudo, depende de muita coisa. O que te traiu no yoga lá na década de 70? Porque a ansiedade do ser humano naquela época, todos esses descontroles emocionais, era bem diferente do que é hoje, né? O que te incomodava que o yoga te trouxe uma resposta que te fez se interessar? Na verdade, a proposta do yoga era muito diferente da proposta que a gente tinha nas diferentes técnicas em educação física. Você aprende em educação física, você tem musculação, você tem ginástica, você tem esportes, e tudo aquilo tem um lado excitante, tem um lado onde você se agita, e era a única disciplina em que você tinha um olhar para dentro. Tudo que você faz na educação física é para fora. Então eu vou jogar bola, eu estou concentrado, mas eu estou concentrado naquela cesta que eu tenho que jogar a bola ali, ou naquele gol que eu tenho que acertar, ou nessa bola que eu tenho que devolver. Eu estou concentrado no esporte, mas é uma outra concentração. É uma concentração que tem um lado excitatório forte. Eu sou um agitado, eu sou ansioso por natureza. Eu nasci ansioso, fui criado, eu não sei. Enfim, mas eu sou daqueles que tem que resolver o problema. Pode ser, agora eu posso relaxar porque eu resolvi. Quanto tempo dura isso? 5 segundos. Porque daí aparece um outro problema e você tem que resolver o outro problema. Então o ansioso é esse, não é? E aquela prática caiu como uma luva. Eu costumo dizer que eu sou um yoga dependente. Eu faço isso, senão eu provavelmente estava internado em algum hospital, manicômio. Mas a minha esposa não, ela já é yogi. Tá caindo o mundo e tá tudo bem, tá tudo certo. Ela já nasceu, então... E ela faz yoga, ela também é professora, enfim. Mas são visões ou apelos diferentes. Eu preciso fazer. Passo 3, 4 dias sem fazer, começo a ficar me incomodando. E, enfim, tem o lado emocional, porque eu tenho essa coisa da ansiedade. E o quanto eu consigo mudar isso? Pouco, Arthur. Não dá para mudar muito. Pô, você pratica yoga há tantos anos e não acabou com a ansiedade? Isso vem de um fundo lá do iceberg que a gente não tem acesso. A gente tem acesso à ponta e algumas respostas emocionais. Mas aquilo que vem do fundo, às vezes eu perco sono à noite e eu digo para os alunos, gente, professor de yoga tem dor nas costas, professor de yoga perde sono à noite. Acontece. E aí eu tento descobrir, mas está tudo bem, porque eu não sei, alguma coisa que está lá no fundo. A prática ajuda? Sim, ajuda muito. Especialmente naquilo que eu chamaria de recuperar alguma situação que você perdeu o controle, você traz o controle, você volta mais fácil, você volta mais rapidamente. Agora dizer assim, não gente, eu era ansioso, fiz meia dúzia de aulas de yoga,
Agora minha vida mudou, tudo é um mar de alegria. E isso fica meio hipócrita, não é? Porque a gente tem esse viés pessoal. A gente muda alguma coisa, mas muda muito pelas atitudes e pelo comportamento. Muda muito pela filosofia. Olha que sutra interessante que Patanjali... Sutra, você sabe, são frases, né? O texto de Patanjali é todo em sutras. E ele coloca assim: a mente torna-se clara. Mente clara é a mente meditativa. Mente clara é a mente do presente. Mente clara é aquela mente que vê as coisas com clareza. Então eu levei uma fechada do trânsito e me exaltei. Pô, esse desgraçado, eu tô atrasado, ele fez isso porque ele tá com inveja do meu carro que é mais bonito que o dele. E isso não é a mente clara. Não é nada disso. Eu estou criando, eu estou ensaboando. O sabonete é desse tamanho, mas eu fiz uma espuma enorme. A mente clara é aquela que vê como as coisas são. Eu levei uma fechada. Qual o motivo? Não sei. Ele pode estar com pressa. Como diz a monja Coen, eu acho que ele quer ir no banheiro. Pronto, pensa assim que você se alivia. Ou não é nada pessoal. Enfim, a mente torna-se clara, e aí você acha que Patanjali vai propor uma técnica, né? A mente torna-se clara pelo cultivo de atitudes, e ele cita 3 atitudes: cordialidade, compaixão e alegria. Cultive. Então fazer yoga é isso. Mas eu consigo forçar, entre aspas, esses valores? Forçar. É? O que você chama de forçar quer dizer se reeducar. Entrar no restaurante, a moça abriu a porta e você falou boa noite, nem olhou para a cara dela, foi direto para a mesa. Aí você fala assim: puxa, a mulher abriu a porta, nem olhei para ela. Na hora de ir embora, obrigado, desculpa, eu entrei apressado, não é? Você tem que reeducar essa resposta emocional. Mas o ponto nebuloso nesse cenário é o cara adquirir autoconsciência para perceber que fez isso. Exatamente. Como é que chega ali? Vai aos pouquinhos. Como eu desenvolvo atitudes de alegria?